Nós vamos abrir, irmãos, por favor, a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. A nossa leitura hoje será do verso 4 ao verso 8. Vamos aprender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Nós estamos trabalhando essa epístola, é a 7ª mensagem que nós estamos trazendo para os irmãos, fundamentados nessa carta tão importante do Novo Testamento. Nós já falamos para os irmãos que essa carta ela surge num momento muito crucial. Ela foi escrita na década de 60 depois de Cristo, cerca de 30 e poucos anos depois que o nosso Salvador tinha ressuscitado dentre os mortos, e ela foi escrita em um ambiente de perseguição. 5 províncias da Ásia são mencionadas nessa carta como sendo os destinatários, os quais o apóstolo tem em vista, e esses irmãos estavam sofrendo muito com uma perseguição que foi iniciada por um imperador romano chamado Nero, que através de um gesto grotesco, ele incendiou a cidade de Roma e jogou a culpa nos cristãos. E então se começou uma grande perseguição em nível estatal, e vários dos nossos irmãos estavam sendo martirizados, outros estavam sendo perseguidos, outros estavam perdendo seus bens, e o apóstolo Pedro, muito preocupado com a saúde espiritual desses irmãos, ele escreveu essa carta para trazer uma palavra de conforto para eles, lembrá-los da identidade, lembrá-los da posição que eles estão diante do Senhor, e que eles deveriam se manter firmes em Deus, apesar de tudo aquilo que eles estavam sofrendo. Nós mostramos que no primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 12, o apóstolo Pedro descreve a nossa grande salvação. Pedro gasta tempo lembrando aqueles irmãos que tanto o Pai, quanto o Filho, como o Espírito Santo operaram no coração deles, dando-lhes a salvação. E desde o verso 13 do primeiro capítulo, entrando no capítulo 2, Pedro vem apresentando uma série de implicações na salvação, como se ele quisesse dizer o seguinte: uma vez que vocês foram salvos por Jesus, como é que vocês devem viver agora? Do verso 13 ao verso 21, ele lembra que os cristãos deveriam viver em santidade. Do verso 22 ao 25, ele diz que os cristãos deveriam viver em amor uns com os outros. E já entrando no capítulo 2, do verso 1 a 3, ele fala daquele anseio por Deus, aquele desejo pelas Sagradas Escrituras, que foi o tema da nossa última mensagem. E hoje, do verso 4 ao verso 8, ele vai falar da importância da igreja, ele vai falar da importância da comunidade cristã, como a igreja é importante para o seu crescimento. Pois bem, então nós vamos ler a palavra de Deus, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4 ao verso 8, e vejamos aqui, irmãos, o que Deus tem a nos ensinar. Vamos, na verdade, ler do verso 1, apenas para a gente pegar o contexto da passagem. Ele diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado.
Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, depois de falar do verso 1 ao verso 3, sobre a importância de você ter desejo por Deus, de você desejar a palavra de Deus, ele começa o versículo 4 com um convite. Você pode observar esse convite feito na primeira linha do versículo 4, e aqui você vai precisar olhar comigo na Bíblia, frase por frase, porque Pedro, ele é muito detalhista, e a gente tem que olhar às vezes palavra por palavra do que ele está dizendo, para você não perder a linha. Mas a gente poderia dizer que a frase que está dominando todo esse período é a primeira frase do verso 4, esse convite que ele diz: chegando-vos para ele. Então o que ele está falando para aqueles irmãos que viviam em perseguição? Pedro está dizendo o seguinte: se aproximem de Jesus, venham até Jesus. Jesus está perto de vocês, na verdade Jesus está entre nós, e ele está fazendo esse convite para a comunidade cristã. E ele começa, irmãos, em seguida a enumerar uma série de motivos, indicando as razões pelas quais nós devemos nos aproximar de Jesus. Então ele diz: chegando-vos para ele, em primeiro lugar, a pedra que vive. É como se ele quisesse dizer o seguinte: ele foi morto. É verdade que ele foi morto, mas agora ele está vivo, ele está presente, você pode senti-lo, você pode experimentá-lo. Ele diz ainda no versículo 4, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Por que ele foi rejeitado? A Bíblia diz que ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. E novamente, meus irmãos, esses irmãos aqui que eram tão perseguidos, eles precisavam ver que essa rejeição que eles estavam experimentando do império, essa rejeição manifestada na forma de perseguição, de expropriação de bens e até de morte, eles precisavam ver que essa rejeição não caracterizava somente eles precisavam ver que essa rejeição também marcou o Messias. Isaías 53 verso 3 disse que ele foi o mais rejeitado de todos os homens, e os irmãos precisavam ter essa identificação com o Senhor Jesus. Então ele prossegue dizendo: a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então ele está dizendo: o mundo rejeitou Jesus, o mundo rejeitou essa pedra viva, mas ele está com o Senhor, ele foi escolhido por Deus, antes da fundação do mundo, ele foi eleito por Deus para cumprir a sua missão. Ele chama Jesus de precioso, mostrando que para aquelas pessoas, para os próprios hebreus dos seus dias, eles consideraram Jesus como valendo nada, mas aos olhos de Deus, Jesus é precioso. Novamente, por que Pedro está acentuando essas palavras? Porque esses irmãos precisavam ver que Deus observava Jesus de uma forma diferente que os judeus observaram. Os judeus trataram Jesus com desprezo. Os judeus não receberam Jesus como Messias. Os judeus trataram Jesus como uma pessoa sem valor. Então, quando os cristãos se percebem ou se percebiam sendo tratados como Jesus foi tratado, eles percebiam que estavam andando com o Senhor. Do mesmo jeito que Jesus era eleito, precioso, amado do Pai, eles também eram eleitos, preciosos e amados do Pai, embora fossem rejeitados, fossem considerados lixos nesse mundo. Só um parêntese aqui antes da gente continuar, é que fica muito claro que a pedra na qual a igreja foi edificada, não é Pedro, como diz a igreja de Roma. A pedra que é o próprio Senhor Jesus. Quem está escrevendo isso é Pedro, que ouviu essas palavras do próprio Jesus, e ninguém melhor do que ele para fazer uma interpretação dessas palavras. Mas Pedro continua, irmãos, no versículo 5, indicando mais razões pelas quais nós devemos nos achegar a Jesus. Tenha em mente que todas essas exortações estão ligadas à primeira linha do verso 4, chegando-vos a ele. Aí no versículo 5 ele diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados
casa espiritual. Aqui Pedro, ele está mudando a figura, ele está retratando a igreja como sendo a nova casa de Deus. Para você entender bem isso aqui, lembre-se do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia uma casa de Deus. Essa casa de Deus era o tabernáculo, aquela construção feita de tendas, que era móvel, que era colocada no deserto. À medida que o povo de Israel ia se deslocando, eles desmontavam toda aquela estrutura, e no tabernáculo era o lugar dos sacrifícios, era o lugar da presença de Deus, e esse tabernáculo ele foi substituído por uma nova casa de Deus, que foi o templo de Salomão. Ali era o lugar de culto, era o lugar de instrução, era o lugar dos sacrifícios, lugar onde o povo recebia o perdão e a comunhão com Deus. Então Pedro está dizendo, há uma nova casa de Deus. Essa casa é diferente, essa casa é uma casa espiritual. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,15, ele diz que essa casa é a igreja, e nós somos as pedras vivas dessa construção espiritual. Então Pedro, ele está visualizando a igreja aqui, como se a igreja fosse um edifício vivo. É como se a igreja tivesse uma série de pedras que estão interligadas e se relacionando entre si, um prédio que está em plena construção. Ele está indicando para esses irmãos aqui que o crescimento espiritual ele ocorre no ambiente de coletividade, nesse ambiente em que nós somos ligados uns aos outros na forma desse novo templo espiritual, tendo Jesus como a pedra angular. Então, irmãos, ele está visualizando a igreja assim. A igreja é uma casa viva, a igreja é uma casa espiritual. E ele continua no versículo 5. Agora note que ele muda a figura. Ele diz assim: sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Aqui ele mudou a figura. Antes ele estava se referindo ao templo, agora ele está falando dos sacerdócios, dos sacerdotes. Então ele está falando que nessa construção espiritual, nós não somos apenas pedras estáticas que foram colocadas para construir esse templo espiritual. Ele diz, nós somos participantes ativos desse culto, nós estamos atuando dentro dele, nós estamos presentes, nós estamos agindo. Deus tem um novo sacerdócio. Lembra que no Antigo Testamento havia os levitas, que eram responsáveis por todo o templo, pelas músicas, pela instrução, pela limpeza, pela organização daquele prédio, e Pedro está dizendo que a igreja de Deus é tanto o prédio como o sacerdote, ao mesmo tempo. É um sacerdócio santo, é um sacerdócio diferente daquele sacerdócio levítico do Antigo Testamento, que por tantas vezes se corrompeu. Deus separou novos sacerdotes para ele. Então ele está retratando cada cristão como sendo um sacerdote. Foi de versículos como esse que os reformadores levantaram a bandeira da doutrina do sacerdócio do crente, dizendo que os sacerdotes de Roma, eles não precisavam ser representantes nossos diante de Deus, já que cada cristão individualmente é um sacerdote. Mas veja que ele indica a finalidade desse sacerdócio na última parte do versículo 5, quando ele diz o seguinte: a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então ele está dizendo que no Antigo Testamento os levitas ofereciam sacrifícios. Eles levavam seus animais, eles levavam os seus cordeiros, os seus bodes, os seus touros. Mas na nova aliança, na era da igreja, dentro desse templo espiritual, com esse novo sacerdócio, a coisa ocorre diferente. Não são mais animais que são sacrificados, porque o nosso cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já foi imolado, ele já teve o seu sangue derramado. Então nós não precisamos mais disso. O tabernáculo é substituído pela igreja, o sacerdócio não é mais uma tribo, mas é todo o povo de Deus, e o altar é substituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que teve o seu sangue derramado por todos nós. E ele diz, irmãos, que só através de Jesus nós podemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Ele está dizendo que nessa nova dispensação, tudo depende de Jesus. Nós precisamos chegar até Jesus para sermos pedras vivas dessa nova casa, mas nós também precisamos nos chegar a Jesus
para oferecer a Deus sacrifícios agradáveis a Deus. Então, irmãos, ele confirma tudo isso que ele vem dizendo através de uma citação do Antigo Testamento que está no verso 6. Ele diz o seguinte: pois isto está nas Escrituras, na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pedro então confirma esse convite para vir até Jesus, para confiar em Jesus. Ele confirma esse convite estabelecendo uma passagem do Antigo Testamento. Que passagem que ele está citando aqui? É Isaías capítulo 28, verso 16. Eu queria ler com vocês essa passagem para a gente fazer justiça às palavras do apóstolo, já que o apóstolo fez questão e dirigido pelo Espírito Santo, ele viu que era importante colocar essa passagem. Nada mais justo do que a gente olhar essa passagem dentro do seu contexto original, e aí você vai entender melhor porque essa passagem ela se encaixa aqui dentro do contexto que Pedro vem falando. Então Isaías capítulo 28, verso 16, é a citação a qual Pedro se refere. Diz o seguinte, Isaías 28, verso 16: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a regra da justiça, o prumo, a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. Pedro está, irmãos, fazendo uma referência a essa passagem. E aqui, irmãos, é uma profecia que Deus está convidando o povo de Israel a confiar nele. Se você ler o capítulo todo, até recomendo que você leia em casa, você vai perceber que os israelitas, o povo de Israel estava sendo assolado pelos assírios. Os assírios estavam prontos a atacar Israel. E o profeta Isaías se levantou como um arauto do Senhor, chamando o povo a confiar em Deus. Confiem em Deus, confiem no Senhor. O Senhor já assentou uma pedra em Sião, e essa pedra em Sião é uma referência ao Messias. E ele está dizendo: há um Messias, há um Salvador, Deus é o nosso Deus, vamos confiar em Deus. E ele está chamando o povo para confiar em Deus, porque os israelitas estavam confiando no Egito. Eles tinham feito uma aliança com o Egito, e o profeta estava criticando isso, dizendo: não façam aliança com o Egito, não confiem no Egito, confiem no Senhor e vocês não serão destruídos, confiem no Senhor e vocês não serão abalados. Então, com tudo isso em mente, volte agora para 1 Pedro e veja como essa citação faz sentido para esses irmãos que estavam sofrendo tanto. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então Pedro está dizendo: confiem em Deus. Não façam como os judeus fizeram, não façam como o povo de Israel fez. O povo de Israel confiou nas alianças com os egípcios. Confiem no Senhor, depositem a vida de vocês na mão de Deus, porque todos aqueles que confiam no Senhor, eles não serão de modo algum envergonhados. Então Pedro, irmãos, está chamando esses irmãos a fazer isso. Ele está dizendo: essa pedra eleita, preciosa, essa pedra na verdade é uma pessoa. Essa pessoa sustenta a igreja, essa pessoa sustenta o povo de Deus. Creiam nela e vocês não serão envergonhados. Então, irmãos, tudo isso que Pedro disse até agora está em conexão à primeira frase do verso 4, que nós já mencionamos: chegando-vos para ele. Cheguem, se aproximem dele. Por quê? Porque ele é a pedra, ele é a pedra fundamental. É só nele que vocês podem estabelecer a vida de vocês. É só nele que vocês podem confiar. É ele que segura a igreja. Ele é a pedra na qual essa construção viva está crescendo e sendo edificada. Na segunda parte da passagem, a partir do versículo 7, Pedro vai mostrar a seguinte ideia, irmãos: que há várias pessoas que estão rejeitando esse convite. Lembra que ele fez um convite: chegando-vos a ele,
Mas esse convite tem sido rejeitado pelas pessoas. Ele vai mostrar isso e vai apresentar em seguida o fim dessas pessoas. Então vamos ler o versículo 7, que diz o seguinte: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Então, para vocês que creram, para vocês que confiaram, para vocês que depositaram toda a vida de vocês sob essa pedra que ele já vem mencionando, para todos vocês que estão se chegando a Jesus, ele diz: esse estado é um estado precioso. Ele está falando que o próprio Jesus é precioso, mas esse estado de confiar em Jesus é também precioso. Mas ele tem em mente aqui a segunda parte, que são os descrentes. Ele diz: mas para os descrentes, e aqui ele vai fazer uma outra citação do Antigo Testamento, que diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E aqui o apóstolo Pedro está citando o Salmo 118, verso 22, que eu quero olhar com vocês também, para a gente entender melhor o porquê o Espírito Santo guiou o autor sagrado para que ele incluísse essa palavra profética no meio dessa exortação para esses irmãos que estavam sofrendo tanto. Então, Salmo 118, verso 22. Salmo 118, verso 22, afirma assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso para os nossos olhos. Se você ler o Salmo 118 completo, você vai ver que é um salmo de louvor a Deus. É um salmo em que se apresenta uma palavra de gratidão por conta do Redentor. E no meio desse salmo, o salmista diz o seguinte: que o povo de Israel, num certo momento, eles são retratados aqui como se fossem a figura de construtores. Eles estão procurando um alicerce para fundamentar a nação. E eles viram uma certa pedra. E eles olham aquela pedra e dizem: olha, essa pedra aqui, eu acho que ela não é muito apropriada, nós achamos que ela não vai sustentar muito essa construção, então vamos fazer o seguinte: vamos rejeitar essa pedra e vamos procurar outro fundamento para nos construir. E o apóstolo aqui, não o apóstolo, mas o salmista está dizendo que essa pedra que eles rejeitaram, que eles viram que não serviam para nada, de fato era a pedra escolhida por Deus, era a pedra eleita. Então só lendo isso aqui não é suficiente para clarear sua mente. De fato, essa passagem ela vai fazer todo sentido para a gente no Novo Testamento. Lembra que nós já falamos algumas vezes aqui na igreja, que a revelação do Senhor ela é progressiva. Há certos elementos da revelação de Deus que aparecem de uma forma mais embrionária no Antigo Testamento, e ao longo da construção da Sagrada Escritura, vai se lançando luz sobre certas passagens, sobre certas verdades, até que elas chegam à sua configuração máxima. Então, essa passagem ela ganhou sentido na boca de Jesus, em Marcos capítulo 12, versículo 10, queria que você olhasse comigo também, essa passagem, Marcos capítulo 12, verso 10, e você vai ver que o Senhor Jesus fez uma aplicação desse Salmo 118, verso 22, a si mesmo, à sua vida e ao seu próprio ministério nesse mundo. Então, Marcos capítulo 12, versículo 10, Jesus aqui estava contando uma parábola, e essa parábola era para ilustrar a rejeição do povo de Israel por ele. E no verso 10, irmãos, ele diz o seguinte: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. Olha, eu estou começando a achar que é perseguição isso, viu? Vamos lá, me dê outra aqui, por favor, William. Agora me dê um com fio, não tem mais retorno, viu? Agora é só se acabar a luz.
fosse em outra igreja, ia dizer que era o demônio da pilha que não quer deixar o pastor terminar a mensagem. Então vamos lá então. Novamente, Marcos capítulo 12, verso 10. Ainda não lestes na escritura, esta escritura: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Então Jesus pegou aquele salmo que a gente acabou de ler e aplicou a si mesmo, dizendo que aquela pedra que os construtores olharam e viram que ela não era suficiente para suportar o alicerce, suportar o peso do povo de Deus, e por conta disso rejeitaram essa pedra. Jesus está falando: essa pedra sou eu, vocês estão me rejeitando, vocês deveriam construir o reino de Deus me tomando como fundamento. Eu sou a pessoa que deveria suportar o peso do reino de Deus, mas vocês olharam para mim e me acharam desprezível, e por isso estão procurando, estão tentando achar um novo fundamento para construir. Então agora, com tudo isso em mente, volte lá para 1 Pedro, que agora você vai compreendê-lo melhor, o que de fato ele estava querendo dizer. Então, verso 7 da primeira carta, capítulo 2, verso 7: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Então, qual, irmãos, é o argumento de Pedro? Pedro está dizendo o seguinte: os descrentes sempre rejeitaram a Jesus. Os descrentes nunca quiseram assentar sua vida no fundamento chamado Cristo. E eles estão fazendo a mesma coisa com vocês. No final das contas, é como se Pedro tentasse dizer que a rejeição do povo romano pelos cristãos era simplesmente o reflexo de uma rejeição por Cristo. No final das contas, eles estavam dando as costas para o Salvador. Eles estavam rejeitando a pedra, repetindo o mesmo erro que os hebreus, que os judeus cometeram. Então ele está dizendo: eles estão rejeitando a vocês porque antes de tudo eles rejeitam a mim. Eles estão rejeitando as pedras da construção porque eles já rejeitaram a pedra angular, a pedra que sustenta tudo isso. E Pedro, irmãos, termina essa sessão fazendo mais uma citação do Antigo Testamento. Só que essa citação é uma citação mais dura. Aqui, na verdade, é um alerta para todos aqueles que rejeitam a pedra fundamental. Versículo 8, ele diz: e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então no verso 7 ele diz: ela é pedra angular, ela é a pedra principal do alicerce, é a pedra que sustenta a construção. Mas ele diz no verso 8: pedra de tropeço, rocha de ofensa. Aqui novamente é outra citação do Antigo Testamento, e eu quero olhar com vocês para a gente fazer justiça ao apóstolo. Isaías capítulo 8, vamos olhar, por favor, essa passagem, que é uma passagem bem interessante, bem intrigante, e que deveria colocar medo naquelas pessoas que estão rejeitando Jesus. Isaías capítulo 8, verso 14 e verso 15. Isaías 8, verso 14 e verso 15. Ele diz: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Aqui, irmãos, é uma profecia muito dura. Novamente Israel estava sendo assolado pelos assírios, e os assírios eram uma nação grande e poderosa. E olha o raciocínio do povo de Israel, como era um raciocínio pagão. Na cabeça deles era o seguinte: se os assírios estão ganhando muitas guerras, se os assírios estão se tornando mais poderosos do que nós, é porque os deuses deles são mais poderosos que o nosso Deus.
E o povo de Israel então, em vez de oferecer sacrifícios, orações, petições a Deus e confiar em Deus, eles começaram a oferecer incensos para os deuses assírios. Imagine que coisa terrível. E aqui o profeta se levanta dizendo que esse Senhor, que deveria ser a rocha, de onde eles teriam sustento, de onde eles iriam se assentar, de onde eles teriam segurança, proteção. Lembra que a ideia de rocha é sempre essa ideia no Antigo Testamento, um local seguro. Ele diz: essa mesma rocha, ela vai ser a razão do tropeço de vocês. Essa rocha que deveria salvar vocês, essa rocha vai lhes destruir. Então, volte agora para 1 Pedro e vamos tentar contextualizar o que Pedro quis dizer quando usou essa citação para falar com aqueles irmãos. Então, novamente, verso 8, capítulo 2, verso 8, ele diz: e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, o que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que esse mesmo Deus, que para os crentes é a pedra que sustenta, é a pedra onde a gente cresce, é a pedra onde nós somos fundamentados. Ele diz: essa mesma pedra, ela vai ser a razão da destruição de todos aqueles que rejeitam o Senhor. É como se ele dissesse assim: por um lado, há um grupo de pessoas que consideram Jesus como precioso, pessoas que consideram Ele como rocha, como fundamento, que estão sustentando sua vida a partir dele. Mas tem outros que rejeitam. E esses que rejeitam, eles vão ter um encontro com essa pedra. Mas essa pedra vai ser a razão do tropeço deles. Vai ser a razão pela qual eles caem, porque eles simplesmente repeliram essa pedra. Então Pedro está dizendo isso, irmãos, que essas pessoas, é isso que ele termina dizendo no verso 8, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então eles foram colocados, eles estão naquela posição de desobediência, e um dia eles vão tropeçar nessa rocha. Então são essas palavras que o apóstolo Pedro traz para lembrar aqueles irmãos da posição deles em Cristo Jesus, e para o fato, irmãos, de que o que estava acontecendo com eles não estava passando despercebido diante de Deus, mas que um dia Deus iria julgar todos aqueles que estavam perseguindo o seu povo e consequentemente rejeitando a Cristo. Pois bem, quero compartilhar com vocês 3 lições que nós aprendemos dessa passagem, depois nós vamos encerrar com uma oração. A primeira delas, irmãos, é a lição que é dominante na passagem. Nós precisamos nos achegar a Jesus. Esse é o convite do verso 4. Chegando-vos para Ele. Pedro, irmãos, está lembrando aqui para a gente que tudo na vida cristã depende de Cristo. Tudo na vida cristã depende de comunhão com Cristo. Vocês lembram de Jesus dizendo isso em João capítulo 15? Todo aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Jesus. Nada que você faz através de Jesus agrada a Jesus. Você já parou para pensar quantas religiões existem no mundo? São centenas de milhares de religiões. Todas essas religiões têm os seus sacrifícios, têm a sua ética, têm o seu conjunto de normas, têm as suas disciplinas. E você olha para todas aquelas pessoas, às vezes a gente olha para esse povo e diz assim: puxa, mas eles são tão sinceros, eles são tão devotos, eles são tão dedicados. Diante do que nós lemos aqui, irmãos, nós podemos afirmar que nada daquilo agrada a Deus. Sabe por quê? Porque não é feito através de Jesus. Nós lemos que os únicos sacrifícios os quais Deus se agrada, não foi isso que a gente leu? São sacrifícios feitos através de Jesus. Se não é feito através de Jesus, Deus não recebe. Se não é feito através de Jesus, é idolatria. E isso tem uma aplicação para você que já é convertido ao Senhor. A aplicação é que
Você pode fazer um monte de coisa interessante na sua vida cristã e que seja até aplaudido pelas pessoas, mas que diante de Deus não tem serventia alguma. O apóstolo Paulo disse em Romanos 14, 23 que tudo aquilo que não provém da fé é o quê? É pecado. Então tudo aquilo que você não faz dependendo de Jesus, como um louvor a Jesus, tudo que você não faz como sendo um tributo ao Senhor Deus, isso não tem valor nenhum diante de Deus, não passa de idolatria. Tudo aquilo que você faz para si mesmo, mesmo que seja bom, mesmo que as pessoas aplaudam, se não for como um louvor, como um tributo, se não for debaixo da fé do Senhor Jesus Cristo, para Deus não vale nada. Então aqui, irmãos, é como se Pedro estivesse chamando a nossa atenção, que nós temos que tornar o Senhor Jesus parte das atividades mais elementares da nossa vida, como comer, beber, se levantar, trabalhar, dormir, se divertir. Ele está dizendo que se essas coisas que nós fazemos dia a dia não são frutos, não são como um tributo, um louvor ao Senhor Jesus, diante de Deus você está cometendo pecado de idolatria. Então aqui é um convite para você se chegar a Jesus. Que tal Jesus se aproximando dos seus estudos? Jesus se aproximando do seu casamento? Jesus se aproximando do seu trabalho? Jesus se tornando parte até mesmo das suas conversas corriqueiras? Nós precisamos, irmãos, nos aproximar de Jesus, porque só através de Jesus que nós podemos fazer coisas agradáveis a Deus. Só através de Jesus nós oferecemos sacrifícios a Deus. A Bíblia menciona alguns desses sacrifícios. Romanos capítulo 12, versículo 2, tem um desses sacrifícios, que você pode olhar comigo lá, um desses sacrifícios que você presta ao Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o que nós oferecemos aqui como sacrifício a Deus? Nós oferecemos o nosso corpo, tudo aquilo que você faz com o seu corpo, tudo que você realiza com esse corpo que Deus lhe deu. Se você não realiza através de Jesus, para a glória de Deus, você não está honrando ao Senhor. Então nós somos chamados a fazer isso. Em Hebreus capítulo 13, olhe comigo essa passagem, que ela clareia bastante também essa questão do sacrifício que nós oferecemos ao Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 15, aqui ele está fazendo referência a um outro sacrifício que nós oferecemos a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 15, ele diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqui é um outro sacrifício que você faz, os seus louvores, as canções que você entoa. Se você não entoa canções para Jesus, se você não entoa as suas canções nos cultos ou na sua vida pessoal, se você não entoa para o Senhor Jesus e dependendo do Senhor Jesus, não agrada a Deus. É como se o pai estivesse dizendo assim: eu só recebo a sua canção se você cantar através do filho, se você cantar através do poder do filho, se você cantar como uma vida que é fruto de um relacionamento, de uma comunhão com o filho, em que a seiva da videira está correndo nas suas veias e brota nos seus lábios como sendo louvor. Esse é o único louvor que Deus vai receber. No versículo 16, no mesmo Hebreus capítulo 13, ele fala de um outro sacrifício: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Qual é o sacrifício que Deus se compraz? Ele está falando a prática do bem. Aqui ele tem em vista a ajuda aos necessitados. Então imagina, você vê uma pessoa passando fome, e você dá dinheiro para aquela pessoa se alimentar, ou dá um prato de comida para essa pessoa se alimentar. Se você não fez isso através de Jesus, se você não fez isso como um tributo, como um louvor a Jesus, você até mata a fome daquela pessoa, mas você não agrada a Deus. Nós somos chamados, irmãos, a fazer tudo através de Jesus. Nós precisamos nos achegar nele para experimentar isso.
Nós precisamos, irmãos, não chegar a Jesus para descobrir que Ele é precioso. Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, quem sabe, quem conhece essa informação, Jesus é precioso, eu tenho certeza que todos vocês levantariam a mão. Mas será se você sente isso no seu coração? Não é só saber que Jesus é precioso, mas você sentir isso dentro de você, no seu coração. De fato, Jesus ocupa um lugar na sua vida de preciosidade. Você sente isso dentro da sua alma. Você o ama com todo o seu ser. Você tem Ele como aquela pessoa que dá sentido à sua existência, que faz a sua vida valer a pena, mesmo nos momentos de tribulação, que dá significado a tudo que você realiza nesse mundo. Para essas pessoas, Jesus é precioso. E isso, irmãos, é fundamental para a gente viver. É fundamental para a gente dizer não para o pecado. É fundamental para a gente ter alegria no Senhor, mesmo quando a provação bate à nossa porta, como ocorreu com esses irmãos. Quando a vida se torna difícil, pensa na vida desses irmãos, sendo perseguidos, assistindo seus filhos sendo mortos, sendo colocados como tochas humanas para iluminar a cidade de Roma, perdendo suas casas. Irmãos, quando a vida se torna amarga, o que nós temos? Eles poderiam ter Jesus como precioso. E eu quero te dizer que essa é a única coisa que você tem nesse mundo que nunca muda. Todas as outras coisas, todos os outros estados que você tem, você pode perder e mudar. Você pode estar empregado hoje e amanhã desempregado. Você pode ter saúde hoje e amanhã você pode estar doente. Você pode estar hoje ao lado da pessoa que você ama, amanhã você pode perder essa pessoa. Você pode perder seu filho. Você pode perder todas aquelas coisas boas que Deus nos dá e que dão algum sabor para essa vida. Mas tem algo que nunca pode ser tomado de você: o fato de que Jesus é precioso. E para esses irmãos que estavam perdendo tudo, sendo assediados de uma forma cruel e covarde, eles precisavam se apegar nisso. Jesus é precioso, meu Salvador é precioso. E nós, irmãos, passado tantos anos, nós precisamos reaprender essa mesma lição, nos aproximar de Jesus e sentir na nossa alma que Ele é precioso. A tua graça é melhor do que a vida. A gente precisa sentir isso dentro da nossa alma. A segunda lição, irmãos, que eu gostaria de dividir com vocês, é que nós precisamos valorizar a comunidade cristã. Pedro escreveu para esses irmãos dizendo: vocês são casa espiritual, vocês são pedras vivas de uma construção. Ele está dizendo: vocês são morada corporativa de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo com essa informação? Que Deus, Ele é mais desfrutado por nós no ambiente da comunidade cristã. Você sabia disso? Pedro está dizendo que há uma manifestação do poder de Deus que você experimenta nas nossas reuniões simples como essa, que não teria como você experimentar apenas tendo seu momento devocional sozinho em casa, ouvindo uma pregação pela internet. Não teria como. A igreja é fundamental. A igreja é o corpo de Cristo. Todas as possibilidades de crescimento da vida cristã não podem ser experimentadas isoladamente. Isso é uma coisa muito importante, porque hoje nós estamos vivendo a era do movimento dos desigrejados. Daquelas pessoas que falam assim: igreja é coisa de homem, igreja é muito institucionalizada, eu sou o templo de Deus, a Bíblia diz que eu sou o templo, e vocês sabem que isso é só metade da informação. Nós já vimos hoje que de fato a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, mas templo do Espírito Santo também se refere à comunidade cristã. Vocês viram isso? São pessoas que dizem que amam a Jesus, mas não amam o que Jesus ama, porque Jesus ama a sua igreja. São pessoas que dizem que amam o noivo, mas repudiam a noiva. Isso não tem, irmãos, sentido nenhum. Nós vimos aqui no versículo 3 que nós provamos que o Senhor é bondoso, mas esse Senhor bondoso, Ele é a pedra fundamental que sustenta um edifício. Então Cristo faz você crescer dentro da comunidade cristã.
Cristo faz você crescer dentro da igreja, dentro dessas reuniões simples como essa que nós fizemos hoje, com música, com louvores, com leitura das escrituras, com orações. São nessas reuniões que nós crescemos. Então, meu irmão, irmã, valorize a igreja, considere a igreja importante, venha para os cultos, não falte às programações da igreja por motivos triviais, se prepare para vir aos cultos, venha ao seu coração cheio de expectativa, como se você dissesse para si mesmo: eu tenho certeza que Deus vai se manifestar a mim nessa reunião de hoje à noite, de uma maneira que eu não poderia experimentar de outra forma, em outro contexto. Eu preciso estar no meio do povo de Deus. Então valorize a comunhão, crie raízes dentro da igreja, procure formar relacionamentos profundos. Lembra que quando o Senhor Jesus Cristo te salvou, Ele não apenas uniu você ao povo de Deus, Ele não só uniu você a Cristo, mas Ele uniu você à comunidade da fé. Ele te deu uma família nova, Ele fez você parte de uma casa. Então você precisa prezar por isso, valorizar isso, entender que você é uma pedra dessa construção, buscar se aproximar da sua família da fé, desenvolver bons relacionamentos, conversação madura. Quebre esses preconceitos que a gente tem de primeira vista, de olhar e dizer: eu acho que eu não dou muito bem com essa pessoa. Muitas vezes, quando nós passamos por cima dessas primeiras impressões, que na maioria são carnais, nós descobrimos pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, amigos mais chegados que irmãos. Então, irmãos, vamos valorizar a igreja. Deus valoriza a igreja, Deus ama a igreja, e nós que somos o povo de Deus, nós temos que valorizar e amar aquilo que Deus ama. A última lição é que não há meio termo no relacionamento com Jesus. O texto diz que ou Ele é pedra angular, ou Ele é rocha de ofensa. Não tem outra possibilidade. Não tem aquela possibilidade aparentemente nobre, que muitos dizem assim: eu considero Jesus um mestre, um homem importante, um ser iluminado que trouxe uma mensagem de amor. Você já ouviu gente dizendo isso? Irmãos, isso na verdade rebaixa Jesus. Não tem esse meio termo, não tem essa condescendência. Ou Ele é a pedra angular, ou Ele é a rocha de ofensa. Em outras palavras, ou é a pedra que sustenta a sua vida, ou é a pedra na qual você vai tropeçar, cair e ser condenado. Ou você constrói a sua vida em cima dessa pedra, ou essa pedra um dia vai esmagar você. Salvação e condenação estão na pessoa de Jesus. Por isso não tem meio termo no relacionamento com Ele. Há pessoas que estão postadas no caminho em que essa pedra daqui a alguns anos vai rolar e esmagar, e as pessoas não estão nem se dando conta disso. Mas está se aproximando o dia, irmãos, em que o mundo vai ter que se encontrar com essa pedra de ofensa, que o mundo vai ter que se deparar com essa rocha de tropeço, e nesse dia vai haver julgamento, e nesse dia as pessoas vão encontrar um Deus irado. Elas vão ter que se curvar diante desse que elas continuam rejeitando, diante de todas as injustiças que elas cometeram e pelo desprezo que elas têm pela pessoa de Cristo. Toda a justiça será feita, e só há um meio de você você se livrar dessa ira vindoura: é se refugiando em Jesus, é crendo em Jesus, é se convertendo a Ele. É através de um ato de fé, você se arrepender de todos os seus pecados e crer que o sacrifício de Jesus foi um pagamento pelos seus pecados. Só assim essa pedra não vai te esmagar. Mesmo que você seja uma boa pessoa, mesmo que você se ache uma pessoa religiosa, se você não presta o seu sacrifício religioso através de Jesus diante de Deus, não vale nada. E um dia essa pedra vai te esmagar. Isso é uma coisa da mais absoluta necessidade, e eu espero que essa noite Deus abra os seus olhos, e você perceba que você está no caminho, você está prestes a ser esmagado, que há apenas um fiozinho de misericórdia entre você e a sua destruição, e com esse temor no coração, você corra para Jesus, você se refugie nele, você receba o perdão de Deus, e você seja salvo.
Você pode receber esse perdão essa noite. Jesus Cristo veio, carregou o nosso pecado, morreu na cruz, irmãos, para que nós não sofrêssemos essa punição. Então venha a Jesus essa noite, em arrependimento e fé, para você ser salvo. E quanto a nós, queridos irmãos, vamos nos lembrar das palavras do apóstolo Pedro: chegando-vos para Ele. E que essa semana seja uma semana de um novo relacionamento entre você e o Senhor, de proximidade, de comunhão, em que você experimenta no seu coração essa preciosidade que Jesus é para a nossa vida. Amém. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Nós sabemos que foi por conta da vinda do Senhor Jesus e de Ele ser essa pedra rejeitada que nós fomos postos e incluídos dentro desse plano redentor. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos pela fé refugiar nossa vida em Jesus, sermos participantes dessa construção espiritual. E nós estamos aqui, Senhor, como tua igreja, clamando ao Senhor, que o Senhor se manifeste a nós, que o Senhor nos dê a graça de verdadeiramente nos aproximar de Ti, experimentar na nossa vida que o Senhor é bom, experimentar na nossa alma que o Senhor é precioso, sentir dentro de nós, Senhor, a graça de Jesus fluindo, que todas as realizações do nosso dia sejam feitas pelo Senhor, para o Senhor, visando o Teu louvor, que todos os nossos sacrifícios sejam através de Jesus. Nos ajude, Senhor, a experimentar isso, a ter essa vida em que nós abraçamos Jesus como sendo o amado de nossas almas. Mas também, ó Deus, nós clamamos em favor da comunidade cristã, da Tua igreja, Senhor, que tem sido desprezada por tanta gente. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque ao nos salvar, o Senhor nos colocou dentro de uma família espiritual. Ajude-nos, Senhor, a valorizar a igreja, a amar a igreja, a ver na igreja um local da operosidade do Teu Espírito Santo, onde nós descobrimos uma família, onde nós encontramos irmãos preciosos, onde nós desfrutamos de comunhão, onde nós crescemos uns com os outros, onde nós experimentamos, Senhor, graça de uma maneira que não poderíamos experimentar sozinhos. Ajude-nos a valorizar, Senhor, o Teu povo, a Tua noiva. E nós clamamos, Pai, por fim, por aquelas pessoas que ainda não creram em Jesus, por aquelas pessoas que mesmo sem perceber, Pai, elas estão tratando a Ti com desprezo, elas não estão sustentando a vida no sacrifício do Senhor Jesus, e por isso elas estão correndo risco de tropeçar nessa pedra, de serem esmagados por esse mesmo Jesus que os convida para o arrependimento e fé. Abre os olhos, Senhor, daqueles que não creram, faze-os ver a necessidade de Jesus, e que eles corram para o Senhor Jesus Cristo imediatamente, para receber perdão, salvação, vida eterna. Faz isso, ó Pai, essa noite, certamente nós vamos glorificar o Teu nome. Nós agradecemos por tudo que o Senhor é em nossa vida, e permita, Senhor, que nessa semana, cada afazer nosso, cada atividade, seja feita por Jesus, e seja um sacrifício agradável a Ti, realizado por meio do nosso Salvador. Essa é a nossa oração que nós fazemos ao Senhor essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém.